Conservantes em alimentos. O que são? Como funcionam? É necessário mesmo utilizar? Hoje, no Nunca Vi um Cientista. Bom, conservantes, eles são considerados como aditivos alimentares e aditivos são definidos pela Anvisa como qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos sem o propósito de nutrir, mas com o objetivo de modificar as características daquele alimento. Então, os conservantes, eles são apenas um dos diversos tipos de aditivos que adicionam aos alimentos. Aditivos que adicionam. A função específica deles é impedir ou pelo menos, no mínimo, retardar as alterações no alimentos provocadas tanto por micro-organismo, tanto por enzimas que já estão naquele mesmo alimento. Então o foco é manter a qualidade do alimento por mais tempo na prateleira, aumentando o tempo de vida útil daquela comida, daquele alimento. Mas quais alterações seriam essas que esses aditivos provocam? Bom, vamos lá. Se você fizer um pão aí na sua casa e conseguir não comer tudo de uma vez só, vai perceber que rapidamente vai começar a formar um mofo, né, um bolor naquele pão. Então, os pães comprados no mercado, que são mais industriais, né, e eles ficam lá fechadinhos no saquinho, eles não mofam, eles duram por bastante tempo. A culpa disso é dos conservantes que dificultam as condições de sobrevivência e multiplicação daqueles micro-organismos que possivelmente estão ali naquele produto. E além dos micro-organismos que eu falei, ainda tem as enzimas presentes naturalmente em determinados alimentos que também pode causar alterações indesejadas nas comidas. Por exemplo, você sabe quando você dá aquela mordida na maçã e se você demorar mais um pouquinho para comer o resto da fruta, você vai ver que a maçã escurece um pouquinho e é bem rápido até? Essa reação é chamada de escurecimento enzimático. E essa reação acontece quando a polpa da maçã entra em contato com o oxigênio presente no ar e aí ativa uma enzima. E isso é uma reação natural causada por aquela enzima presente na maçã, mas é uma reação indesejada em alguns alimentos. Então os conservantes, eles podem entrar na jogada com o intuito de evitar que esse tipo de reação aconteça e aí eles entram bloqueando a ação dessas enzimas. E como é que os conservantes fazem isso? Eles agem principalmente de três formas. Uma delas é a ação antimicrobiana e nesse caso é como se o micro-organismo, né, a bactéria, não se desse muito bem com aquele conservante e ele não consegue sobreviver, não consegue se multiplicar na presença daqueles conservantes. Simples assim, né? Ele não mata as bactérias, só não deixa essas bactérias crescerem. É isso. Bom, a segunda maneira é através da diminuição da... Sai daí! Para de comer o fio! Bom, a segunda maneira é através da diminuição da atividade da água. Nesse caso, é como se os micro-organismos eles fossem afetados de uma maneira indireta. O que acontece é que bactérias, fungos, eles precisam da água para sobreviver, para se desenvolver. E essa água ela precisa estar no alimento e estar livre, ela precisa estar disponível para eles usarem. Então, alguns conservantes eles vão atuar diminuindo a atividade da água, que é justamente a água que está livre nesse produto para ser usada pelos micro-organismos, para eles sobreviverem, crescerem e se multiplicarem. E daí, diminuindo essa atividade da água, né, essa água livre, as bactérias elas não conseguem fazer as reações que elas precisam fazer para manter a sua sobrevivência, e daí elas não se multiplicam naquele lugar. E aqui entram os conservantes mais tradicionais que a gente conhece, que é o sal e o açúcar. Eles não são diretamente tóxicos para as bactérias, para os fungos e tal, mas em altas concentrações eles diminuem a atividade da água do produto e isso faz com que essas bactérias, esses fungos não sobrevivam. Por isso o mel, que ele é ricão em açúcar, dura tanto tempo, porque esses bichinhos eles não encontram água livre ali para crescer e para se multiplicar. E tem também uma terceira maneira que os conservantes atuam, que é inibindo enzimas. Bom, nesse caso o composto ele faz reações com a enzima do alimento e isso acaba afetando a atividade dela. Então isso inibe a ação dessa enzima e com isso diminui o efeito dessa enzima, que é um efeito indesejado de escurecimento da comida, por exemplo. Parece simples, né? Mas na verdade isso é muito
muito estudado. O uso de conservantes, ele é cercado por inúmeras exigências. Por exemplo, ele deve ser sempre aplicado na menor quantidade possível para alcançar o efeito desejado, que é conservar o alimento. Deve ser sempre seguro para o consumo humano e também não deve alterar o valor nutricional do alimento em que ele está sendo utilizado. E uma coisa importante é enfatizar que os conservantes não devem ser utilizados para encobrir falhas de processamento ou de manipulação de algum alimento ou encobrir alguma alteração na matéria-prima usada no alimento, no produto já elaborado. Ou seja, por exemplo, não pode ser usado algum aditivo, algum conservante para camuflar a aparência de uma fruta que já está ali escurecida ou algum alimento que já está ali estragado, né? Então, basicamente, não dá para dar uma despertalhão e usar conservante para vender comida estragada. E além disso, cada alimento tem necessidades diferentes de conservação e tem diferentes riscos de ser estragado por micro-organismos. Por isso a legislação brasileira regulamenta o uso de conservantes de uma forma diferente para cada tipo de alimento. Então, tanto os limites máximos quanto o tipo de conservante que vai ser autorizado pode ser diferente para cada alimento dependendo do produto. Eu vou colocar aqui agora na tela um exemplo na categoria de carnes e produtos cárneos. Mesmo pensando numa mesma matéria-prima, ou seja, a carne, podemos ter diferenças que variam devido ao preparo ou processamento que essa matéria-prima ela é submetida. Vamos de exemplo aqui para ter uma noção melhor do quão específica é a nossa legislação. Para a matéria-prima carne, a gente pode ter a carne in natura, né, que é o bife que você compra, e aí nesses casos não pode ter nenhum aditivo ali. Aí a gente entra depois nos produtos carnes processados, como as carnes temperadas, charque, que é a carne seca, né? Presunto, mortadela, salsicha, linguiça, salame, enfim. Nesses aqui já pode ter sim o aditivo e a quantidade ela vai variar de acordo com o produto. Depois ainda tem um outro tipo que são as conservas, né? Que são as carnes enlatadas, são os patês. E daí já deu para entender que tem uma infinidade de produto derivado na mesma matéria-prima, que é a carne, e os aditivos em cada produto vai variar, né? E sim, toda essa distinção na nossa legislação são realmente necessárias. Para entender melhor, a gente vai dar mais alguns exemplos práticos aqui. O ácido propiônico, ele é um tipo de conservante e tem uma ação muito boa contra bolores, né, que são os tipos de fungos, mas uma ação muito leve contra bactérias e nenhuma ação contra as leveduras, por exemplo, que são outro tipo de fungo. Por isso, ele é escolhido para ser utilizado em alimentos da panificação, porque assim não vai afetar a ação do fermento biológico, que é uma levedura, né? A gente não quer que afete a ação da levedura, mas vai diminuir as chances de surgir um bolor indesejado naquele produto ali. Mais um outro exemplo, um produto cárneo industrializado, fresco, que precisa de uma ação mais efetiva contra bactérias, porque elas crescem muito mais rápidas que os bolores, né? Esse tipo de conservante ele não vai ser suficiente. Então, ele não é indicado para esse tipo de produto. E o tipo de processamento que o alimento sofre também interfere. Um produto cárneo fresco processado, por exemplo, ele vai precisar de algum tipo de conservante para aumentar a segurança, porque ele não foi nem cozido e também não está seco, né? Então ele tem bastante chance que as bactérias cresçam nele. Mas um produto desidratado, ele costuma ter uma atividade de água muito baixa. Lembra que eu falei que isso significa que tem pouca água livre ali para aqueles micro-organismos crescerem? Então esse tipo de produto não costuma ter autorização para usar conservantes, porque já tem pouca água disponível e isso por si só já inibe o crescimento de micro-organismos. E como a gente falou, os conservantes eles são sempre usados na menor quantidade possível e apenas quando são necessários. E além de tudo, tem uma outra coisa que tem que levar em conta, que é o sabor. Alguns conservantes, por exemplo, como o ácido benzoico, apesar deles possuírem uma ação antimicrobiana, eles só funcionam em pH bem ácido e tem um sabor levemente apimentado. Ou seja, não combinam com qualquer tipo de produto. E isso também deve ser levado em consideração na hora de escolher o conservante que vai ser usado. Bom, até aqui a gente já entendeu que o conservante
ingrediente ele precisa combinar com o alimento, no sentido de que ele não pode alterar as características naturais do alimento, e precisa ser efetivo naquele produto em específico. Mas ainda falta a gente entender um último ponto. Será que esses conservantes, esses aditivos, fazem mal à saúde? Alguns aditivos alimentares, quando consumidos em excesso e com frequência, podem sim levar a alguns efeitos nocivos mais leves e imediatos, como enjoo, azia, refluxo, enxaqueca, e também pode levar a alguns efeitos mais graves em longo prazo, como reações alérgicas na pele, rinite e até desenvolvimento de alguns tumores. Olha a moto. Outro fator importante é que eles podem alterar o funcionamento das células do nosso intestino e também das bactérias que naturalmente estão presentes ali naquele intestino, que tem um papel fundamental na nossa saúde e compõem a nossa microbiota, são extremamente importantes. E como é no intestino que ocorre a absorção dos nutrientes, com o tempo essas alterações podem fazer com que as células do nosso intestino parem de funcionar corretamente e diversas substâncias que deveriam sair no cocô começam a ser absorvidas pelo intestino, ou o contrário, diversas substâncias que deveriam ser absorvidas pelo corpo saem no cocô, e isso pode levar a uma série de alterações no nosso corpo, como diminuição da imunidade, aparecimento de inflamações, contribuir para o excesso de peso e até contribuir também para o desenvolvimento de alguns tumores. Mas isso é decorrência do consumo excessivo e frequente, ó, são duas coisas, excessivo e frequente. A gente sempre comenta aqui a regra de ouro que diz que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E é justamente esse o ponto-chave, gente. Alguns conservantes, de fato, eles vão apresentar alguns efeitos tóxicos a partir de determinadas quantidades, mas essa não é a quantidade utilizada nos alimentos. Porque, para que um conservante seja aprovado, ele é submetido a uma avaliação de segurança e procedimentos de autorização. E essa avaliação de segurança é baseada em dados toxicológicos disponíveis. E a partir desses dados é determinada uma quantidade máxima que pode ser utilizada, que pode ser consumida, que é necessariamente uma quantidade que não produz efeitos tóxicos. E através dessa investigação criteriosa, chega ao que a gente chama de IDA, ingestão diária aceitável, que nada mais é do que a quantidade máxima que, mesmo consumida diariamente, não vai causar danos à nossa saúde. Outro ponto que a gente deve levar em consideração é que os conservantes não são utilizados de maneira leviana. Olha só que palavra bonita para dizer irresponsável. O nitrato, por exemplo, que é um conservante que é tóxico em determinadas quantidades, ele está relacionado ao risco de desenvolvimento de câncer. E é o que inibe a bactéria Clostridium botulinum, que causa o botulismo, que é uma doença que, como a gente sabe, pode matar. Ou seja, o uso do nitrato na quantidade autorizada tem justificativa importante e realmente aumenta a segurança dos alimentos em que ele é utilizado. Mas que fique claro uma coisa aqui, isso não é justificativa para que esses tipos de alimento com aditivos, com conservantes, sejam prioridade na dieta de alguma pessoa, tá? Existe uma preocupação com o fato de que as pessoas consomem certos alimentos com muitos aditivos de maneira muito frequente e muito excessiva, e essas pessoas elas podem apresentar problemas de saúde em longo prazo, como eu já expliquei aqui. E apesar de muitos produtos informarem na sua embalagem a presença desses aditivos, não há necessariamente a informação da quantidade desses aditivos que estão presentes nesses alimentos. A gente só sabe que é sempre respeitado o limite máximo. E justamente por isso é recomendado sempre olhar a lista dos ingredientes, dos rótulos dos alimentos e evitar consumir no mesmo dia, pelo menos, mais de um produto com o mesmo tipo de aditivo, com o mesmo tipo de conservante, para garantir que o consumo diário vai ficar dentro daquela IDA, né, ingestão diária aceitável. A regra de uma alimentação saudável sempre prioriza alimentos in natura, não processados ou minimamente processados, e essa regra ainda é válida e muito importante. Tá bom então, mas como que a gente pode identificar a presença de aditivos alimentares nas comidas industrializadas? Para isso a gente tem que sempre buscar no rótulo dos alimentos a lista de ingredientes que tá logo ali abaixo da tabela nutricional, que é aquela que tem o número de calorias, sabe? Então, normalmente, quanto maior a lista
de ingredientes, maior a presença de aditivos. Muitas vezes esses aditivos são apresentados com uns códigos e uns números na frente, uma sigla INS. E aí significa Sistema Internacional de Numeração de Aditivos Alimentares. Então, esses alimentos com grande quantidade de aditivos são esses alimentos que a gente deve evitar o consumo diário, frequente, excessivo. E aí, como exemplo, a gente tem refrigerante, refresco, que são aqueles suco de pozinho, sabe? Tem bala, nuggets, macarrão instantâneo, que é um famoso miojo e companhia, sorvete, salgadinho de pacote, bolacha recheada, enfim. Aliás, né, vamos combinar aqui, meus amores, o problema desses alimentos não tá só na quantidade de aditivos, mas também no seu próprio valor nutricional. Normalmente esses alimentos, eles são muito pobres em fibras, em vitaminas, em minerais e também tem uma grande quantidade de açúcares e gorduras. Olha, a nossa alimentação, ela tem que ter como base alimentos in natura, como vegetais, verduras, frutas, raízes, ovos, grãos, né? Produtos também minimamente processados, como frutas e hortaliças modificadas fisicamente, mas que ainda estão no seu estado fresco, também são ótimas opções. Além disso, alimentos como arroz, macarrão, farinhas, carnes resfriadas ou congeladas, leites pasteurizados, são exemplos de alimentos que passam por poucas alterações industriais e também podem estar na base da nossa alimentação. Ai, mas isso significa que eu nunca mais vou poder comer uma bolacha recheada ou tomar um refrigerante? A grande dica é, nunca leve a sua alimentação para os extremos, né? Você não precisa só comer comida natural, né, in natura, crua. E também não dá para só ficar de alimentos ricos em aditivos ultraprocessados. O nosso corpo, ele é sábio, ele naturalmente possui a capacidade de eliminar esses aditivos do organismo quando não são consumidos em excesso, tá bom? Então você pode sim, uma vez ou outra, se permitir consumir esses alimentos sim, faz parte da nossa vida, se permitir, comida tem sabor, tem memória, tem evento social, então basta consumir com consciência e responsabilidade, tá? Bom, beleza, e agora os alimentos in natura, né, os alimentos naturais, eles estragam rapidinho, né, e agora, como é que faz? Como a gente acabou de comentar, né, o uso dos conservantes é realizado justamente quando não há outra alternativa. Então, quando a gente consome algum produto natural, não existe muito milagre, né, pra gente fazer, como que prolonga a vida útil desse alimento. Mas tem algumas diquinhas que talvez pode te ajudar. Primeiro, sempre observe o quanto você costuma consumir, especialmente dos alimentos perecíveis, né? Aí você consegue calcular a quantidade de alimentos antes de sair para comprar e aí você acaba evitando as sobras e desperdício desnecessário, porque esse alimento vai acabar estragando. Segundo, armazene sempre os alimentos frescos em frascos de vidro fechado e bem vedado, né? Isso ajuda a não absorver tanto umidade e vai manter esses alimentos fresquinhos por mais tempo. Terceiro, use e abuse do congelador. Se você não tem muito tempo para cozinhar, né, todo dia, você pode cozinhar bastante, né, uma grande quantidade e separar em embalagens menores para armazenar no congelador. E é importante separar em embalagens menores, né, em porções menores, porque o ideal é que uma vez descongelado você não congele novamente esse alimento. Então, eu congelo tudo, menina, congelo até pão. Acredita? Dá para congelar pão. Você faz o pão, né? Corta, porciona o pão e armazena ele separadinho para você só retirar a fatia quando você quiser e você descongela isso na frigideira. Fica uma maravilha. 4. A dica do congelador também serve para molhos e temperos, né? Para quem não quer consumir aqueles molhos prontos, industrializados, você pode fazer o seu próprio molho, fazer a sua própria receita e aí porcionar e colocar no congelador e é sucesso. Congelador é vida, tá? E você também pode congelar alguns vegetais como brócolis, espinafre, aspargos, cenoura, vagem, couve-flor. Tudo que você precisa fazer é branquear esses vegetais antes. Mas calma, que eu não tô falando aqui para atingir o vegetal de branco, tá? Você vai colocar esses vegetais em água fervente por 2 a 3 minutos. E daí você vai tirar isso, né, e mergulhar em água fria. Aí esse choque térmico, ele vai inibir algumas enzimas que estão nesses vegetais que fariam com que o produto fosse perdendo a qualidade ao longo do tempo. Então você inativando essas enzimas, você vai deixar o vegetal fresco por mais tempo. Então faz assim que você chegar no mercado, você faz a sanitização.
Você faz a sanitização dos seus legumes, seus vegetais, né? E aí em seguida você vai fazer esse processo de branqueamento que eu falei, que é água quente, depois água fria, vai secar e aí vai colocar em saquinhos plásticos em porções ou em potes, também pode ser. E daí você vai congelar sem problema, que vai ficar maravilhoso por muito mais tempo. E também uma outra dica é na hora de armazenar as folhas, né? Você vai sanitizar normal, né? Limpar essa folha e aí depois você pode colocar em sacos ou em potes mesmo, intercalando as folhas com papel toalha ou guardanapo que vai absorver a umidade e vai deixar essas folhas bem mais fresquinhas por muito mais tempo. E outra coisa que você pode fazer, se suas frutas estiverem muito maduras, né? Faz um picolé, amiga, faz uma geleia, faz uma salada de frutas, faz um bolo, fica maravilhoso. Ou você pode também congelar para depois fazer a vitamina. Então, tudo para não estragar os alimentos, né? Evite o desperdício. O Mohamed, que eu falo em forma de Ana Pillow quando eu tô nos vídeos do Masterchef, que a Laura faz, ele fez um vídeo ensinando visualmente muitas dessas técnicas que eu falei aqui. E eu vou deixar o link para esse vídeo para vocês irem lá conferir, aprender tudo certinho como é que faz a conserva dos alimentos e já aproveita e deixa um comentário lá, amoroso. Vim pela Ana do Nunca Vi um Cientista. Olha, pessoal, esse roteiro incrível, ele só foi possível graças a Flávia Barbosa, que é cientista de alimentos, e a Vanessa Silveira, que é nutricionista. E elas ajudaram com a pesquisa e a roteirização desse vídeo, então uma salva de palmas para as meninas. E agora, para terminar esse vídeo, gente, eu queria falar uma coisa. Eu não vou pedir like, eu não vou pedir para você virar membro, eu não vou pedir nada, eu só vou pedir uma coisa. Compartilhe esse vídeo. Se você acha que tem alguma pessoa, algum grupo que vai achar da hora esse tipo de conteúdo, compartilha, porque olha, meu amor, como tá difícil o YouTube esses dias, não tá dando view, não tá dando entrega, ninguém tá vendo nossos vídeos, a gente não tá mais crescendo, meu Deus. Então ajuda a gente vai ficar bem feliz se você compartilhar esse vídeo. Claro, se você quiser dar like, dá like, mas compartilhar é um negócio, compartilha, aumenta o nosso engajamento, meu amor. Como é que a gente vai continuar fazendo vídeo se o YouTube não dá em nada, né? Vamos ajudar a gente aí a espalhar a ciência pras pessoas. É isso. E se você já é inscrito nesse canal, eu te amo. É isso por hoje, pessoal. Então, beijo. Tchau. Você vai deixar eu sentar? Deixa eu sentar? Vai pra lá, vai. Cuidado com o manjericão. Onde você vai, Laura? Aí, minha filha. Pronto. Da diminuição da... Sai daí! Luqui, para de comer o fio. Não, não, não.